Dízimo e oferta é obrigatório? Será que é obrigatório dar dízimo e oferta? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e vim aqui falar com você sobre dízimos e ofertas. O pessoal pergunta muito se isso é de fato obrigatório, se não é, como é que é. Bom, antes disso, você já sabe. Se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e, se possível for, se não cair a mão, se não cair o dedo, clica aí também no sininho, que aí sempre que tiver vídeo vai estar mostrando para você aqui, ok? Bom, a gente, para saber se dízimo e oferta é obrigatório ou não, a gente precisa dar uma circulada na Bíblia para a gente ter o quê? Embasamento bíblico. Que, como você sabe, o cristão ele precisa se basear na Bíblia. Toda a nossa vida é baseada na Bíblia. Se a gente pensar, se a gente puxar coisa da nossa cabeça, certamente a gente vai estar errando e talvez até em pecado. Pois é, então a gente vai navegar aqui sobre algumas questões e fatos bíblicos para a gente saber o que a gente tem que fazer da nossa vida para a gente ser abençoado, para a gente não pecar, enfim. Vamos lá? Então beleza, a maioria das pessoas, a maioria das igrejas, eles falam de Malaquias, que ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em sua casa. Vamos ler todo ele para ficar bonitinho? Vamos lá? Malaquias 3,10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir já as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, muita igreja fala sobre essa passagem. Ela está cheia de promessa, ela está cheia de palavras direcionadas às pessoas que estão ali trazendo os dízimos. E fala literalmente dízimo, né? Então, por isso que muita igreja acaba usando isso. Então, a casa do tesouro é justamente o tesouro. A Bíblia fala, aonde tiver o tesouro, o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Pois é, se você é cristão, você já sabe dessa passagem. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a casa do tesouro é o quê? Eu vejo aqui que Deus fala de uma forma muito simbólica, mas você analisando, onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Será que quando você vai ao culto, será que você vai à igreja, você se sente bem naquele lugar? Será que você acha que é uma pedra preciosa? Assim como a Bíblia fala sobre aquele cara que achou um tesouro num terreno, olha só, num terreno ele achou um tesouro e ele enterra aquele tesouro para que ninguém veja e compra aquele terreno. Obviamente ele comprando o terreno, o tesouro era dele porque estava no terreno, então agora dele. Então quando você vai à sua igreja, quando você ama a sua igreja, quando você ama chegar naquele lugar, quando você sente a presença de Deus de forma absurda naquele lugar, você valoriza o teu tesouro, sabe? Você ama aquilo, você guarda aquilo. Apesar de você não ser a pessoa que varre, que limpa, você ama aquele lugar e você sente aquele lugar como um tesouro. Inclusive, vamos supor que não tivesse nada e que o pastor chegasse e falasse, gente, olha só, infelizmente a gente não tem condição financeira de bancar isso daqui, e a gente está acabando com a igreja. Eu nunca vi isso acontecer, graças a Deus. Mas se acontecesse e aí você fosse um membro, que você ama aquele lugar, você falaria assim, ó, pastor, faz o seguinte, vamos dividir para todo mundo e vamos ver quanto dá, qual é a despesa que tem. Então, assim, vamos dividir para todo mundo, porque eu amo esse lugar, eu quero investir, eu quero ser a pessoa que sustenta também. Então, eu vejo aqui como isso, trazer os dízimos à casa do tesouro, que é o lugar onde te abastece, é o lugar onde Deus fala com você, é o lugar que você fala com Deus, é o lugar que você ajuda pessoas, pessoas te ajudam, é um lugar de comunhão, é um lugar de congregar, é um lugar que você cresce espiritualmente, é um lugar que não te deixa sozinho. Várias pessoas nas mídias me perguntam, né, TikTok, qual, eu tô lá em tudo, TikTok, qual, Instagram e no YouTube aqui, então eu tô em várias mídias sociais e muita gente me pergunta sobre isso. E aí eu falo, e agora que eu vou explanar isso aqui de uma forma mais tranquila, porque nas outras mídias eu posso falar só 1 minuto, 3 minutos, geralmente só faço um videozinho de 1 minuto, e aí tem que sair correndo, mas aqui eu consigo respirar, beleza? Então, geralmente eles falam de Malaquias 3,10 para falar sobre dízimos e ofertas, e aqui também fala, olha só, aí já fala da parte de bênção, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a porta dos céus, não abrir as janelas do céu, escancarar, e dela vai vir muita abastança, maior abastança. Então aqui a gente já tem promessa. Ah, Rico, mas isso é Antigo Testamento, eles falavam sobre... Cara, beleza. Vamos então caminhar mais um pouco aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar mais coisas falando sobre dízimo e oferta,
ok? Agora a gente vai ler o livro de Provérbios, uma parte do livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Então a pessoa que quer ser sábia. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Até os ateus, muitos deles, leem Provérbios. Sabe por quê? É um livro de sabedoria. Pessoas inteligentes geralmente leem Provérbios porque, independente de ser de cristão ou não, são livros que são extremamente eloquentes, são livros que trazem uma sabedoria, são livros que deixam a pessoa mais sábia, mais inteligente. Então, pessoas que têm esse tipo de, essa vertente mais inteligente, procura o livro de Provérbios e olha o que o livro de sabedoria do homem mais inteligente que existiu na Terra, segundo a Bíblia. Quando Deus pergunta a Salomão o que ele quer, Salomão diz, Senhor, eu quero sabedoria. E então Deus diz a ele, isso é bíblico, tá? Salomão, já que você não me pediu dinheiro, não me pediu teus inimigos, eu vou te dar uma sabedoria tão grande, mas tão grande, que antes de você nunca houve igual e nem depois de ti haverá. Então você tem noção de que os caras mais inteligentes de hoje não podem se comparar a Salomão? Então, foi Deus que falou, depois de você não vai ter ninguém tão sábio quanto você. E Provérbios é o livro desse cara. Então, de repente, você está gastando um monte de livro aí com um monte de coach, um monte de gente aí que se diz inteligente, lê Provérbio, ok? Provérbio 3, de 9 a 10, diz assim, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha só o que ele está dizendo aqui, eu fico até arrepiado. Cara, ele está dizendo aqui que quando você traz tudo, olha só, primícias, já ouviu falar de primícias? Primícias é o início. Um exemplo. Você fazia uma plantação, Rico está fazendo plantação. Calma, vou chegar lá. Plantação. Os primeiros frutos da terra, inclusive, vamos lá para Gênesis, onde Deus fala com Abel. E ele fala, conversando ali com Abel e com Caim, ele falou que Abel trouxe das primícias. Ou seja, você vai catar aqui uma carreira de, sei lá, de 10 alfaces, né? Alfaces. Uma carreira aqui de 10 frutos, ok? E esse primeiro aqui, ele é a primícia. Esse é o primeiro, é o início de tudo. E o primeiro, Abel separou e deu em oferta para Deus, em sacrifício para Deus. E o restante ele aproveitou disso. Assim também deveria, pelo menos, ser o dízimo. Então, assim... Rico, mas isso era fruto. A gente tem que dar fruto também, alimentos, cereais? Não, a gente tem o dinheiro. Naquela época eles ganhavam assim, era a moeda de troca deles era frutos, cereais, tanto que lá no Egito... José, ele juntou lá, falou com o faraó, vamos ter que juntar 1/5 dos cereais e tudo mais, e isso era a moeda de troca deles, tá? Havia até uma espécie de dinheiro lá, mas o bruto mesmo, que valia de fato, eram os cereais, os frutos, enfim. A questão é que aqui a gente mudou, 2022, estamos aqui, tá? Pode até que você esteja em outro ano aí, mas ó, ainda acredito que aí em 2050, 2090, olha que legal, né? Ainda seja dinheiro. Então, como a gente ganha dinheiro, a gente, isso é contabilizado como nosso trabalho. Sempre que você pega um dinheiro, você está ali, você conseguiu condensar o tempo, compactar o tempo e colocar em alguma coisa que se chama dinheiro. Então, quando você dá o seu dinheiro na igreja, dá o seu dinheiro em qualquer lugar, você, na verdade, você está dizendo o seguinte, eu estou te dando a validade do meu tempo. O quanto valeu o meu tempo, eu estou aqui precificando o meu tempo, e eu estou te dando um tempo. Então, o dinheiro é uma coisa mais viva e mais espiritual do que você possa imaginar. O dinheiro, na verdade, é vida. Pois é. Então, você está separando uma parte da sua vida que você trabalhou e essa parte você converteu isso em dinheiro. E quando você entrega isso na igreja, então você está entregando ali vida para Deus. Espiritualmente, isso é vida. Deus, você acha que realmente Deus precisa do seu dinheiro? Claro que não. Mas a questão é que aquele lugar, ele precisa ser administrado. E isso é super justo. Você separar uma parte, você está fazendo algo espiritual. Você não está entregando o seu dinheiro para pastor, não está entregando o seu dinheiro para a igreja, não está sustentando ninguém. Assim, vamos chegar nessas partes aí. Continuando caminhando aqui. Essa parte de Provérbios, ela diz que existe uma bênção para quem dá. E a primícia é interessante. Seria muito bom se você, assim que você ganhar o seu salário, você já separasse, olha a primícia, ó, separasse a primeira parte, antes de você usar aquela quantia, você separar o dízimo em algum lugar físico, né, ou no banco, enfim. Separa aquela parte ali
para você entregar quando você for à igreja, ou até fazer uma transferência antes de tudo, transferir o primeiro ali, um Pix, né, para a igreja. Quem diria, né, que o pessoal lá de Abel, lá de Gênesis, ia pensar que a gente ia poder fazer um Pix, né? Tão fácil. Mas enfim, aqui está dizendo que essa pessoa vai ser uma pessoa próspera. Só que tem muitas pessoas que confundem as coisas. Quando você entrega esperando receber alguma coisa, então esse dízimo está muito equivocado. É melhor que você nem dê. Porque o dízimo é com alegria. E a gente vai passar por essa passagem da Bíblia que diz que a gente tem que dar com alegria. Beleza? Então, já passamos aqui Provérbios. Está dizendo que se você der, sem esperar em troca, tá? Esse negócio de você... poxa, eu dei 1 ano e minha vida estava um absurdo, estava muito ruim, financeiramente estava mal. Enfim, você tem que analisar os fatos, tá? O dízimo e oferta você dá com alegria. Então, quando você dá com alegria, eu tenho certeza, e ali em Malaquias está falando, fazer prova de mim. Isso é para quem crê, tá? Se você não crê, não precisa dar não, fica de boa, tá? Vamos lá. E lá vamos nós. Em Deuteronômio 14, 22, ele também fala de dízimo. É Antigo Testamento, mas está valendo para a gente aqui. Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Ou seja, aqui nessa passagem de Deuteronômio, Deus pede o dízimo, um dízimo anual, tá? Rico, eu posso dar meu dízimo anual? Pode até dar, mas eu acho muito mais válido você fazer isso conforme você ganha. Ganhou por mês? Deu. Até que é o princípio de primícias, né? Se você ganha semanalmente, por exemplo, dá toda semana. Eu já, inclusive, tive parte da minha vida que eu ganhava semanalmente, que eu ganhava todo dia, né? Trabalhando na minha empresa de informática, eu ganhava hoje um, amanhã outro, amanhã um pouco, aí chegava tipo no domingo, aí eu fazia a soma daquilo que dava, né, durante a semana e entregava meu dízimo lá em minha oferta por causa dessa semana. Então era semanalmente, mas se você ganhar mensalmente, você dá mensalmente, ok? Pessoal que tem dúvida aí, dízimo, Rico, como é que é o dízimo? Cara, você separa 10%, tá? Você faz a continha aí, pode colocar no Google se você tiver dificuldade. Um exemplo, você ganha R$1.000, 10% de 1.000, 100. Se você ganha R$500, 10% de 500, 50. Então você separa aí os 10% e você fica com 90%. É bacana, não é? Você só libera 10 e fica com 90% só para você. Então não é uma coisa assim que vou ficar pobre. Fatalmente, quem ganha 1 milhão, dá dízimo de 1 milhão, os 10% de 1 milhão é bastante. Então, você fica meio assim, né? Mas, cara, você vai ficar com 90%, né? Então, vamos lá. Marcos 12, de 41 a 44, olha só, agora a gente já está em Novo Testamento. O que acontece ali? Jesus, o próprio Jesus, ele fica envaidecido, não é a palavra envaidecido, mas ele fica espantado com a oferta da viúva. Ele disse que a viúva, ela deu tudo o que tinha. Então, a gente não tem um dizimista, a gente tem um tudimista, né? Ela deu tudo que tinha. Inclusive, ali voltando um pouco sobre as primícias, o apóstolo Luiz Hermínio, cara, eu amo o Luiz Hermínio, ele é um cara muito sábio, muito inteligente, um cara cheio de Deus. Se você ainda não conhece, coloca Luiz Hermínio, que você vai ver ali pregações poderosas dele. E ele fala que o avô dele ia para o banco com ele, o Luiz Hermínio ia dirigindo, e o avô dele tirava lá a quantia que ele recebia, já separava num bolso o dízimo e o dele separava no outro bolso da calça. E aí o Luiz Hermínio até conta que chegou uma hora que ele foi no posto de gasolina, aí ele falou, Luiz, bota a gasolina aí. Ele falou, ué, só acabou de tirar dinheiro. Ele falou, não, enquanto eu não der o dele, eu não uso o meu. Então isso é um zelo absurdo, maravilhoso. Quem puder fazer isso isso é carinho, sabe? É trabalhar com carinho. Isso não é... Tem a religiosidade, ok? Mas, cara, tem também o carinho. As pessoas têm carinho com essas coisas. Eu acho mó barato, cara. Eu, assim, sinceramente, eu quero chegar nesse nível de um dia fazer esse tipo de coisa, sabe? Por amor, não por obrigação, porque é muito legal. Agora, voltando aqui, Novo Testamento, Jesus fica impressionado, né? Com a tudimista, né? Que ela deu tudo, absolutamente tudo. E Jesus ele falou, cara, muitos desses caras dão o que sobram, mas essa viúva, ela deu tudo o que ela tinha. E Jesus fica impressionado por isso. E você acha que Deus, quando olha para você, o teu coração, quando ele olha, ele não fica triste ou feliz pelo que você está fazendo? Talvez feliz porque você foi lá e entregou o seu dízimo com muita alegria, sabe? O pastor Lucinho Barreto, também é muito legal você ver as pregações do Lucinho, ele é sensacional. E ele fala que teve uma vez que ele estava com o dízimo super gordinho
E aí ele botou no bolso do paletó, e aí ele ficou esperando, ansioso para o pastor falar, e agora, dízimos e ofertas e tal. E aí ele ansioso, e quando chegou no dízimo e oferta, quando ele partiu, ele foi para cima do gasofilácio para entregar o seu dízimo. E aí veio uma irmã e no meio do caminho abraçou ele, porque ele é pastor, né? Ô, pastor, tudo bem e tal. E abraçou, e ele doido para dar o dízimo. E ela, aí tá bom, irmã, tá bom. E aí avançou, quando avançou, veio uma segunda pessoa e abraçou, ô, pastor, que Deus abençoe, não sei o quê. E finalmente ele conseguiu chegar no gasofilácio, colocar aquele dízimo gordo lá, que ele estava feliz da vida de dar aquele dízimo, aquela oferta. E aí ele volta para o lugar dele. E aí ele chegando, se vangloriando, falando com Deus, eu dei um dízimo, né, cara, pá, pum. E aí Deus falou para ele assim, coloca a mão no seu bolso. E quando ele colocou a mão no bolso, ele viu que tinha um bolo de dinheiro. Quando ele tirou e viu, esse bolo de dinheiro era maior do que o dízimo que ele tinha dado. Então Deus disse para ele, você nunca vai me ganhar no quesito dar. A Bíblia, ela nos fala sobre dar e fala sobre receber, e a Bíblia fala que muito melhor é dar do que receber. Quando você acredita nisso como algo espiritual, a sua vida é totalmente transformada. Vamos para o próximo? Provérbios, mais um livro de sabedoria. Olha só, para quem busca sabedoria, Provérbios é maravilhoso, tá? Então vamos aqui para Provérbios 11, 24, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. Olha isso que está falando Provérbios, o livro de sabedoria de Salomão. Salomão está dizendo aqui que tem pessoas que, pela sua generosidade, eu conheço pessoas generosas e vou te falar, essas pessoas estão muito bem de vida. Exatamente, pessoas generosas são pessoas que têm um coração, que têm um dom, eu acho que é um dom, não sei se a pessoa adquire isso ou nasce com isso, mas a questão é que pessoas generosas que dão com alegria, essas pessoas são extremamente abençoadas. E como fala aqui, que veio a sua riqueza aumentar. E tem pessoas que deveriam dar aquilo que deveriam dar, elas não dão, elas retêm. E o que acontece? Vão ficando pobre, pobre e pobre. Rico, mas tem um monte de gente que tem dinheiro, tem grana, mas são muquirana, né? São uma usura, o pessoal não dá. Essas pessoas têm só dinheiro, mas são pessoas pobres, são pessoas que não conseguem ter alegria naquilo que têm. Elas só pensam no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, mas um dia morre, fica tudo aí, a pessoa não viveu, a pessoa não aproveitou de tanto dinheiro que tinha, tanto recurso que tinha para fazer tanta coisa e a pessoa não fez, essa pessoa continua pobre por dentro. Já conseguiu ver pessoas assim? Terrível, né? Vamos pro próximo? 2 Coríntios 9, versículo 7, é bem interessante. Olha só o que diz. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Aqui principalmente está falando de oferta. Oferta você coloca no seu coração. Cara, eu quero dar 10, quero dar 5, quero dar 100, quero dar 1000. Oferta é aquela oferta de gratidão. E Deus ama quem dá com alegria. Então aqui eu vou falar um ponto extremamente importante, tá? E aqui é que entra a parte principal do nosso vídeo. Se você não dá com alegria, se você não tem alegria em dar, dizimar ou ofertar, então não dê. Não dê, simplesmente não dê. Rico, eu vou para o inferno se eu não dar? Não, você não vai para o inferno. Sua salvação é outra parte, é outro vídeo, tá? Salvação não tem nada a ver com isso, não tem problema. Porém, como a gente já viu aqui em algumas passagens, quem dá, quem oferta, quem dizima, quem é grato, porque, cara, ninguém que está num lugar que não seja grato, que acredita que está recebendo coisas de Deus, cara, fica sem fazer nada. Por exemplo, esse vídeo aqui, tá te abençoando até aqui? Já deu like? Já se inscreveu no canal? Não, né? Ou sim. Porque se eu tô te abençoando, cara, como é que você vai me agradecer? Você não é obrigado, olha só como é que é isso. Você não é obrigado a compartilhar, dar like, mas, cara, você faz isso o quê? Caramba, esse maluco, poxa, o que ele tá falando tá entrando no meu coração, isso é verdade, eu quero abençoar esse cara. Eu vou dar pelo menos um like, eu vou compartilhar esse vídeo com uma pessoa, 10, que tenha dúvida sobre isso. Então você chega na casa que você chama a casa de Deus, você ama esse lugar, você acha que esse lugar é um lugar que tem te abençoado. Como que você não vai fazer alguma coisa? Você chega, o banheiro tá limpinho, você chega, a cadeira tá lá te esperando, tem luz, tem água, tem palavra de Deus. Cara, que lugar é esse? Que lugar é esse, cara? Isso é a igreja de Cristo.
Cara, eu amo a minha igreja, eu amo chegar lá, cara, e, cara, tá tudo certinho. Tem muito voluntário, tem gente que varre, tem gente que limpa as coisas, que são voluntários. Mas tem pessoas que são pagas para fazer. O som da minha igreja é algo absurdo, o som é maravilhoso, a imagem é maravilhosa, transmite pela internet. Para você que não sabe, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, tá? Camisa aqui, ó, New Beginnings, né? Novos começos. Então é muito legal quando você está numa igreja que você ama. Então você dizimar e ofertar nesse lugar é um terreno fértil. E outra, quando você dizima e oferta... Ah, Rico, mas o dinheiro, o pastor tá andando de carro, a igreja, pô... Cara, eu não me importo, não me cabe ficar pensando como o dinheiro vai ser administrado. Tem igrejas, teve batistas que eu já tive, já congreguei, que eles, todo mês, eles têm a prestação de contas, né? Eles prestam conta lá, diz o que gastou, o que não gastou. Mas, cara, eu vou ter que me preocupar com isso também. Então, assim, espiritualmente, eu preciso só me preocupar em dar, em me dar. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre você se dar e o dinheiro é vida, o dinheiro é parte da sua vida? Então eu estou dando para Deus aquilo que Ele tem me dado. Eu tenho 44 anos aqui, né, 2022, e cara, se eu não devolver para Deus uma parte da vida que Ele me deu, cara, que ingratidão, bicho. Ingratidão, você não dá nada, você simplesmente vai para aquele lugar, só suga, o lugar te dá palavra, o lugar te abençoa, sabe? Momentos que você teve tão desesperado e você entrou naquele lugar e você sentiu a presença de Deus e tudo certinho, tudo bonitinho, cara, não cabe a você decidir o que eles têm que fazer com o dinheiro. Ah, Rico, eu posso pegar meu dízimo e oferta e dar para os pobres e dar para uma organização que administra para... É a mesma coisa, você confia nessa ONG e você não confia na tua igreja. E é o lugar que Deus te plantou, é o lugar que você está ali para agregar e você não dá parte disso, não dá parte da sua vida, né? O dinheiro. Cara, não faz sentido. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então, se você não ama, dá com alegria, não dê. Salvação está de boa, mas existem trocentas bênçãos que estão no céu liberadas para quem é generoso, para quem dá com alegria, para quem dá com generosidade, para quem se dá. E o resto que vão fazer é Ele e Deus. É a administração da igreja e Deus. É o pastor e Deus. Você coloca no altar, é espiritual, cara. É espiritual. O que vão fazer com aquilo ali, cara, você é como se você depositasse em algo do céu. Eu já vi várias pessoas, tem um amigo meu que ele e a esposa só tinham um Ford Ka. Eles, pela fé, foram lá e depositaram o Ford Ka e foram para casa a pé. Vai ver o carro que ele está agora. Vai ver o emprego que ele está agora. Antes ele comia uma marmitinha no banheiro da lojinha que ele trabalhava lá. Hoje, vai ver as viagens que ele está fazendo, vai ver o carro que ele está, vai ver a vida que ele está levando. Ah, Rico, foi só por causa do carro? Não, é o coração da pessoa. Pessoas que têm um coração generoso são assim. E aí olha para trás e fala, cara, foi a melhor oferta que eu já fiz. Foi no altar. Rico, ele está na mesma igreja? Nem está na mesma igreja. Mas quando você deposita no altar, aquilo ali volta para você. Se você coloca no altar, Deus devolve do altar para você. Vamos lá? Próximo. E Mateus 6,21, que é o último aqui, para a gente finalizar, diz que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Tá vendo? Aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu coração? Teu coração está nas riquezas? Teu coração está em dinheiro no bolso e no banco? E você vai na igreja para ser abençoado e você não abençoa? Que vida é essa de só quero, só venha a nós e ao vosso reino? A Bíblia e o céu, Jesus, Deus, Espírito Santo, é uma via de mão dupla. Tanto que até o salmista ele fala, o que darei a Deus pelos benefícios que me tem feito? É uma pessoa tão cheia de gratidão que ela não consegue não fazer alguma coisa. Eu não consigo, eu fico constrangido de chegar na igreja e Deus me tocar com tanto poder e tanta autoridade e eu simplesmente sair de lá sem fazer nada. Que seja R$2, que seja 5, que seja 10. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, Rico, oferta e dízimo é tudo para enriquecer pastor e igreja. Não cabe a mim. Cabe a mim, sabe o quê? Se eu estou naquele lugar, aquele lugar está me alimentando, eu quero depositar sim ali, porque ali é um depósito, um terreno fértil. E a minha igreja, nem precisava falar isso, mas a minha igreja, ela vai na rua quando o pessoal está com frio,
faz lá uma campanha, o pessoal todo agasalhado, sobe favela, muitas vezes a igreja nem sabe, e aí a gente fica sabendo ali, sobe na favela, já várias vezes foi em prostíbulo, dá um banho de beleza lá nas meninas, e cara, é assim, cara, eu não sei como é a sua igreja, mas não importa se você sabe ou não para onde está indo o dinheiro. A questão é, o que eu coloco no altar, volta do altar para mim. Eu não tenho que colocar também com o intuito de eu vou dar aqui e quero receber. Porque eu já vi gente colocando igreja, processando igreja, porque deu a vida inteira e não achou que Deus foi legal, Deus devolveu, enfim. A questão é, dá se você quiser, fica com teu coração tranquilo. Agora, se você tem gratidão pelo lugar que você está, se você sabe onde Deus te tirou e agora você está plantado numa igreja top, uma igreja bacana, uma igreja que você se sente bem, uma igreja que está com tudo certinho, cara, o mínimo que você pode fazer é ser grato. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua infinita misericórdia e graça. Obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas para nos levar para o reino do Seu Filho amado. Obrigado por essa palavra, Senhor. Se conosco, que a nossa igreja tenha do bom e do melhor, os melhores aparelhos, as melhores luzes, as melhores, tudo para, Senhor, podermos chegar naquele lugar e Te adorar e não ter interrupção de nada, luz caindo, som dos equipamentos ruins. Senhor, que seja tudo para ajudar a fluir a Tua glória na Tua casa. Em nome de Jesus, abençoa os pastores, abençoa, Senhor, a Tua igreja, as pessoas da Tua casa. Que em nome de Jesus, Pai, tenhamos todos nós um coração grato para, Senhor, entregar nossos dízimos e nossas ofertas com amor e com graça diante da Tua presença. Assim te pedimos, Pai, eu te peço por esse meu irmão, por essa minha irmã, que eles sejam gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você não é inscrito no canal, olha lá, se inscreve nesse canal, que esse canal é bênção para você, é bênção para mim também. Eu amo fazer esses vídeos, tá? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, de repente sua família, aquele pessoal que não acredita muito em dízimo e oferta, essa é uma boa palavra para eles acreditarem, tá ok? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.